Independência do Brasil, parte 1. Estamos em 1807. Toda a Europa foi ocupada pelos franceses, ou melhor, quase toda. Portugal ainda resiste ao invasor Napoleão, mas não por muito tempo. Majestade, precisamos partir. Napoleão já está nos invadir. A corte portuguesa precisa fugir antes que os franceses cheguem a Lisboa. Ai, Jesus, fugir para onde? O Brasil é bom nessa época do ano. Não, opa, eu fico aqui até o fim. O Brasil é muito longe? Não, só 54 dias no mar. Ai, vai ser de amargar. Quer parar? Em março de 1808, o príncipe regente Dom João chega com parte da corte portuguesa ao Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa! E junto com a comitiva real, é claro, estava o príncipe Dom Pedro. Obrigado, meus súditos! Seus súditos? Eles são meus! Sim, papá! Oh, marido, sabe como esses jovens são independentes hoje em dia? Independentes? Ele que não fique com ideias, opa! Fala, súdito! Com a permanência de Dom João, o Brasil foi elevado em 1815 à condição de Reino Unido a Portugal. Viu no jornal? Não somos mais colônia. Somos Reino Unido. 20 de março de 1816, a rainha de Portugal morre e, um tempo depois, Dom João é aclamado rei. Pedro, meu filho, és agora o príncipe herdeiro da coroa portuguesa. Ah, sei, a coroa portuguesa é vó, né, pai? Coroa portuguesa, regime político monárquico. Mais ou menos. Bem, prepara-te, porque algum dia virás a ser o rei deste país. Uau, sério? Vou ser o rei da lua? Da lua não, filho, do Brasil. E tem mais uma coisinha, filho. Um príncipe regente não pode viver só. Concordo, vou ganhar um cachorro? Que? Qual? Tu vais casar. 1817, Áustria. Venho em nome de Sua Majestade, o Rei Dom João, pedir-vos a mão da Arquiduquesa Maria Leopoldina, Carolina, Josefa, Francisca, Fernanda, Beatriz, para o príncipe Dom Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, herdeiro do trono de Portugal e Brasil. Ufa, consegui de uma topada só. Desculpe, eu não estava prestando atenção. Pode repetir? Claro. Água, por favor. 5 de novembro de 1817, chega ao Brasil a Arquiduquesa Leopoldina. Aposto que é uma golducha. Psiu. Mais modos, Pedrinho. Agora curve-se, aí vem ela. Eu sou Leopoldina, meu príncipe. Hein? Não falei que ela é uma golda? Você também não é um príncipe encantado? Não, sou um príncipe coelhado. Ai! Independência do Brasil, parte 2. 1821. Filho, minha missão aqui no Brasil está cumprida. A corte deve regressar a Lisboa. E eu vou ficar? Eu vou ser o rei da lua? Não, quer dizer que tu vais ser o príncipe regente. Se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que me hás de respeitar do que para algum desses aventureiros. Legal! E você já vai declarar a independência? Ainda não, deixa o coroa ir embora primeiro. Um dos primeiros decretos de Dom Pedro foi acabar com a censura. O que é isso? Acabei com a censura.
Todos têm a liberdade de dizer o que pensam. Quer saber o que eu penso disso aqui? Calma, eu faço outro decreto. Com o fim do monopólio, privilégio exclusivo da imprensa régia oficial do Império, surgiram outros jornais com ideias bem nacionalistas. Enquanto isso, no cenário político do Brasil, surgia a figura extraordinária do paulista José Bonifácio. Senhores, precisamos apoiar o príncipe Dom Pedro. Ele deseja a completa autonomia do Brasil. Apoiado, seja lá o que a autonomia signifique. É o mesmo que independência ou esperto. Em Portugal, a repercussão do movimento libertário não é bem vista. O Brasil pretende colocar-se acima das nossas leis. E isso é contra a lei. Tenho uma ideia. Vamos fazer o Brasil voltar ao estado de colônia. Estás louco? Isso vai causar uma guerra. Já sei. Que Pedro volte para completar os estudos. Que ideia besta! Ele quis dizer bestial, majestade. E assim foi feito. Logo, uma carta chegava a Dom Pedro. Que absurdo! É um disparate! O que foi, Pedrinho? Meu pai quer que eu volte para Portugal para completar os estudos. Isso é só um pretexto para submeter o Brasil às vontades de Portugal. Exatamente. Isso é tão claro como 2 e 2 são 5. 4, meu marido. Talvez devesse retornar aos estudos. Mas o povo brasileiro não deixaria. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebe um abaixo-assinado de 8.000 pessoas do Rio de Janeiro pedindo que ele fique no Brasil. Se é assim, como é para o bem de todos e felicidade da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Dom Pedro ficou! Ficou com quem, hein? Com o Brasil. Era dia 9 de janeiro de 1822. Em Portugal, a notícia da desobediência de Dom Pedro não é bem recebida. Raios! É sempre assim. A gente cria, troca as fraldas, dá um país e, dali a pouco, eles querem independência. Dom Pedro tratou logo de organizar um ministério convidando José Bonifácio para ministro do Reino e Negócios Estrangeiros. Chamei-te porque tem boas ideias. Obrigado, majestade. Vamos começar não aceitando as leis impostas pela coroa portuguesa. Quer ver minha caveira, não é? Em Portugal, o quê? Pedrinho está sendo um belo de um abusado. Isso exige medidas enérgicas. Almirante! Sim, majestade. Quero que vá ao Brasil e dê umas chineladas em Dom Pedro. Majestade, a situação exige medidas mais drásticas. Óleo de rícino? Não, mande uma carta a Dom Pedro ordenando que volte imediatamente. Dom Pedro estava a caminho de São Paulo quando chegaram ao Rio as mensagens do rei de Portugal. Senhores, serei breve. A coisa tá feia. Isso aqui é um absurdo. Eles querem nos tirar a liberdade. Mas ainda não somos livres. É mesmo. Já sei, vamos mandar um e-mail para Dom Pedro avisando a situação. Bonifácio, em 1822 não existia e-mail. Fax? Telefone celular? Escreve uma carta. Ao Correio do Paço, Paulo Bregaro foi dada a tarefa de entregar as notícias sem demora ao príncipe Dom Pedro. E a caminho de Santos, no alto da colina do Ipiranga, finalmente ele o avistou. Um riacho? Precisava ter um riacho aqui? 7 de setembro de 1822. Majestade, tenho cartas da coroa de Dona Leopoldina e de José Bonifácio. Traga até mim, rapaz. Eu não, eu vou me molhar. Dá um jeito.
A fisionomia de Dom Pedro ia se alterando enquanto lia as cartas, até se transformar-se numa expressão de revolta. Portugal está nos tratando como crianças. Laços fora, soldados! Nossas leações estão cortadas. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante, sei lá. Puxa, por que numa aula importante dessas não tem alguém aqui para pintar um quadro? Na verdade, muitos anos depois, o artista Pedro Américo pintaria essa famosa cena do grito do Ipiranga. Agora, vamos voltar à história. Independência, morte! Morte! Tá, eu fico quieta. Logo, o grito do Ipiranga se ecoa pelo país. Independência ou morte! Sentindo-se inspirado pelo movimento, Dom Pedro compôs o hino da independência. Já podeis dar pátria, filhos, precontente a mais gentil. No dia 18 de setembro, são assinados os decretos que estabelecem com a bandeira do Brasil independente. Em 12 de outubro, Dom Pedro é aclamado imperador constitucional do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Depois da aclamação, veio a coroação, em 1º de dezembro, realizada com pompa na Capela Imperial. Finalmente, o Brasil era um país livre. Um dia isso vira república. Quieto, Deodoro. Fim.